Fala pessoal, começando mais um panorama semanal, onde eu vou compartilhar com vocês análise das ações que eu entendo ser interessante e que podem dar boas oportunidades agora pro curto prazo, beleza? Então, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo e caso goste do conteúdo, considere deixar o seu like, tá? O seu joia é de graça e a maneira com que você aí desse lado consegue me ajudar desse lado e o YouTube entregar esse conteúdo para mais pessoas, beleza, pessoal? E também, tá, como vocês estão vendo aí na tela, já está rolando um cupom de desconto do mês do cliente, 60% de desconto off, tá, pessoal? Faltam aí 2 dias e 11 horas para finalizar. No nosso site do capitalismo.com.br vocês vão encontrar todas as informações possíveis, beleza? Sem enrolação, direto para o gráfico. Hoje, né, a semana aí bem tranquila, né, pessoal, para o Ibovespa, processo de correção. E lembrando, hein, do nosso trato, né, a galera aí tem que dar uma movimentada, hein. Hoje foram 15 quilômetros em 1 hora e 34 minutos. Então hoje, ao invés de rodar 10 quilômetros, eu saí rodar 15, porque estava bem e fui embora. Então hoje rodei 15 quilômetros, inclusive acabei conhecendo até alguns lugares bem bonitos. Para quem me acompanha no Instagram, eu postei lá os lugares, então, cara, muito bom. Fui, era 4h30 da manhã. Beleza? Bom, voltando para o que interessa. O Bovespa, no gráfico semanal, segue processo de correção. A gente começa a ver a defesa compradora aparecer, né, pelo gráfico semanal. Volume comprador aqui acima da média. Ponto importante de suporte para o Ibovespa. Se a gente coloca as médias, tá testando a média móvel de 20 no semanal, então começa a ficar interessante e pode aparecer força compradora para tentar retomar essa tendência de alta do Ibovespa, tá? Mas vale sempre considerar todos os contextos. Para baixo, em caso de uma escorregada maior do Ibovespa, zona de suporte, essa região de 129 mil pontos, tá? Zona de suporte bem importante, tanto linha de tendência quanto antigo ponto de resistência, que agora funciona como suporte, ou seja, número de força importante para o Ibovespa, uma região bem importante. Tá? Se a gente coloca no diário não tem nada interessante, ainda só pullback para as médias, é mais ali no gráfico semanal que de fato a gente consegue ver um contexto bonito para o Ibovespa de quem sabe ter achado um fundo nessa região. Tá? Mas aí pelo diário, claro, só fica interessante rompendo aqui os 134.700 e fechando acima. Ok? Dando uma olhada pelo dólar, ainda segue bem fraco. Se a gente olha aqui pelo gráfico semanal, já não está tão legal. Tá com uma cara de querer perder esse fundo pelo semanal, porque a gente tem topo, né? Esse topo aqui, ou seja, topos mais baixos. Se ele vem para fechar aqui embaixo desse suporte, ele quebra essa estrutura de alta e pode iniciar uma movimentação um pouco mais para baixo. Tá? E aí, de fato, quem sabe o dólar voltar lá para a região dos 5,13, tá? Que seria 5,15, no 5.150, ok? Vamos dar uma olhada também nos índices setoriais, né, que é a nossa análise também do final de semana eu sempre trago para vocês. A gente tem o índice financeiro em cima de zona de retração, considerando a última pernada aqui de alta, né? Deixa eu só ajustar aqui, olha. Que tem lá no pavio do semanal, né? Em cima de ponto de correção, zona importante, martelinho, quem sabe também setor financeiro aí pode começar a reagir em cima dessa região, tá? Para baixo ainda tem expectativas lá nos 13.270 e depois 13.000 redondo, ok? Se a gente coloca as médias aqui também, olha lá, a correção tem média móvel de 20, já pode voltar a aparecer comprador aí novamente, tá? O setor imobiliário já está bem mais fraco, a gente vê que ele bate na média móvel de 20 em cima de topos anteriores aqui, mas não consegue se segurar ainda, né? Ele fecha aqui abaixo já, olha. Para baixo tem zona de suporte lá na faixa dos 865, ok? Então o setor imobiliário aí está um setor um pouco mais fraco do que os outros setores interessantes. Junto com o setor imobiliário, índice de consumo também perdendo mais força durante a semana, quebrando estrutura de alta, voltando a passar a negociar abaixo das médias no gráfico semanal.
tá? Perda de fundo, próxima zona de suporte lá na região dos 2.700, tá? Então o setor de consumo acabou sofrendo bastante depois do anúncio aí do aumento aí da taxa de juros aqui no Brasil, tá? Então o setor de consumo, setor imobiliário acabaram sofrendo mais com esse aumento da taxa de juros, ok? IEX, que é o índice de elétrica, também acabou perdendo força durante a semana, né? Ainda está em processo de correção, tem uma linha de tendência um pouco mais para baixo, mas perdeu bastante força aí nas 2 últimas semanas, bastante agressão vendedora. E dando uma olhada nos ativos, foi um setor que tem mais ativos virado para a ponta da venda, tá? Mas são ativos que se arrastam, né? Eles não têm aqueles movimentos direcional com frequência, né? Na maioria do tempo eles ficam mais congestionados, são ativos um pouco mais peculiares, vamos dizer assim, para se procurar operação, ok? Mas o setor elétrico também segue aqui corrigindo, próxima zona de suporte em cima da linha de tendência, lá na faixa dos 88.840 pontos. O que chamou atenção durante essa semana foi o IMAT, né, que é o índice de materiais básicos, que acabou ganhando bastante força, impulsionado pelos dados econômicos lá fora, né? Minério de ferro voltou a subir bastante, parece que na China. E isso acabou refletindo também em algumas ações da nossa bolsa. Consequentemente, o índice de materiais básicos fechou a semana com uma baita barra de ignição compradora, rompendo os 2 pontos de resistência que a gente havia comentado aqui, né? Que precisaria romper para voltar a ter um olhar, né, um viés mais comprador, que foi essa região. E depois o 5.800, ele voltou a fechar acima 5.820, agora começa a ter todo esse espaço aqui para cima para buscar o que seria ponto de resistência lá na zona dos 6.280 pontos, tá? Deixa eu tirar o zoom aqui para ver. São esses 2 pontos de resistência aqui para cima, tá? Então, índice de materiais básicos começa a chamar atenção. Então, a gente teve Vale com gaps de alta durante a semana, Cosan, CSNA3, Goal, GBR, que deram uma boa movimentada aí durante a semana propositivo. Tá? Alguns mais, outros menos. Mas os setores, os ativos ligados a esse setor acabou andando bem aí durante a semana. Beleza? Dito isso, vamos começar aqui as ações. Não tem muita coisa hoje, tá, pessoal? Mas vamos lá, né? RDOR, tá, pessoal? Pelo gráfico semanal, voltou a fazer correção em cima de zona de suporte, testando média móvel de 9. Tá? Então, pelo semanal, olha, a compra do semanal é no rompimento da máxima dessa barra, nos 32 e 33 e o stop nos 30,99 para tentar pegar a continuação dessa tendência de alta. Tá? Você pode pensar em fazer uma saída parcial no topo anterior dos 34,88, que dá 7,5 de upside, contra um stopzinho de 4,33. Né? Então é bem interessante, gráfico semanal retornando até média móvel de 9. Aqui eu vejo um trade de correção. Tá? O que, jogando para o diário, seria interessante aparecer aqui uma barra compradora, né? Uma barra de ignição aqui, olha, que cortasse essas médias, né? Média móvel de 9 de 20 e voltasse a negociar acima delas. Aí seria interessante também, tá? Aqui pelo diário, tem o martelinho invertido em cima de zona de suporte, junto com média móvel de 50, né? Olha o martelinho invertido. Então, rompendo aqui essas máximas, fechando aqui para cima, vejo a possibilidade de retomada aí do papel, tá? BBSE3, processo de correção. Se a gente coloca aqui no gráfico semanal, correção até média móvel de 9 também. Tá? E pelo diário, se fizer um pivôzinho de alta aqui, olha, na onde está, e voltar a negociar acima dessas médias, eu vejo a possibilidade, que seria imaginar isso aqui, né? Olha. Essa movimentação de alta, essa correção, e pivotar aqui para cima, voltar a negociar acima dos 35,80, que é a média móvel de 20, né? O que seria imaginar também aqui, olha, uma barra de ignição compradora para tentar pegar a retomada desse papel, tá? Se a gente fosse considerar essa correçãozinha aqui, olha, um canalzinho de baixa no curto prazo, né? Correção de uma tendência maior. Se a gente tiver alguma barra aqui de ignição, olha, para cima, aí começa a ficar interessante para tentar pegar aqui algo de retomada de alta, ok? BBSE3.
Do setor financeiro, Caixa Seguridades, tá? Acho bem interessante o papel. Voltou aqui corrigir até média móvel de 20 pelo semanal. Se a gente pega e passa esse ponto, deixa eu tirar as médias agora. Esse ponto de resistência dessa congestão anterior para frente, olha, ele voltou a testar esse antigo ponto de resistência agora como um suporte, fecha com candle doji, né? Então acho aí bem interessante. Se a gente joga pelo gráfico diário, ele rompeu o canalzinho de baixo e quem sabe possível retomada aí de Caixa Seguridades que já entregou um baita de uma movimentação de alta, né? E agora voltou a corrigir, se a gente usar as médias, tá aqui em cima da média móvel de 20, tá? Tem um stopzinho, a entrada nos 14,95, deixa eu ver onde que é o stop. 14,30. 14,95, um stopzinho de 4,65, né? O que um stop por semanal, ele é bem interessante, tá? IGTI 11, setor imobiliário, a gente já havia comentado com vocês sobre IGTI 11 e agora de novo, tá? Ele perdeu esse fundo, né? Perdeu esse fundo. A gente olha aqui durante essa semana, agora a semana passada, no caso, ele fez aqui uma correção, né? Então ele fez, olha, barra de engolfo de baixa, acionamento, barra vendedora, que corta esse fundo, acionando um pivô de baixa, passa 1, 2, 3, 4, 5 dias corrigindo, média móvel de nova se aproxima do preço, tradezinho de correção também, né? Perdeu a mínima que dá uma venda, o stop na máxima dessa barra aqui, olha, um stopzinho melhor do que na máxima dessa barra de sexta, e acima da média móvel de 9, para tentar carregar até essa LTA de médio prazo, ok? O que seria a entrada nos 21,11, um stopzinho nos 21,64, um stop de 2,5%, com alvo lá para a região dos 19,94, 5,5%. Tá? Então, basicamente, 2 para 1. Né? Se a gente olha pelo semanal, seria pegar a continuação aqui desse movimento. Tá? Cortou todas as médias para baixo já, olha, do semanal. Tá aqui próximo, iniciando a semana, né? Média móvel de nova vai dar mais uma aproximada aqui do preço, tentando buscar aqui o teste de LTA novamente, tá? O problema, tá, pessoal? Só um ponto, porque ó, tem uma zona de suporte já aqui embaixo, né? Então tem que tomar atenção, olha. Tem uma zona forte de suporte para IGTI nessa região, olha. Mas pelo diário, tá dando compra de pullback, né? Só não é um dos melhores cenários. Aqui foi bom, aqui em cima, ó. Caramba. Outro ativo. Esse aqui eu trouxe para vocês semana passada, né? Inclusive alguém aí conseguiu pegar. A gente comentou aqui em cima da venda. Pela ótica do semanal, né? Olha lá. Pela ótica do semanal. Ó. O papel já chegou a andar 4,78. E agora está dando nova possibilidade de venda. Olha lá. Bonito, né? Trade de correção. Ó. Movimentação de alta, movimentação de baixa. Se afasta das médias. O que ele faz? Corrige até a média. Testou a média, ela segue descendente, nesse caso de venda, claro, perdeu a mínima dessa barra que passou a ser a referência após o fechamento, eu tenho venda aqui, ok? Venda na mínima que já foi acionada, o stop aqui em cima, tá? Tá um pouquinho abaixo, olha. A entrada seria no 7,20, está no 7,14. Vai aumentar um pouquinho o tamanho do stop, né? Para quem pegou aqui, o stop em cima da máxima, 3,36. Para quem vai pegar aqui no preço de fechamento, um stop de 4,20. Para tentar carregar até LTA, 4,83. Aí eu já não sei se faz mais tanto sentido, tá? Já não sei se faz mais tanto sentido. É claro que o ativo ele pode vir buscar essa zona de suporte aqui, olha. Tem uma zona de suporte muito forte para a Ecor 3, que é essa região. Essa zona de suporte. Ó. A gente teve teste aqui, suporte. Teste aqui para trás também funcionou como resistência. Se eu jogasse mais para a esquerda ainda, teria mais pontos de resistência que passou por essa região. Então é uma zona bem importante de força, ok? Quando o preço está acima, ela funciona como importante zona de suporte. Quando o preço está abaixo desse número de força, ela funciona como importante zona de resistência. Então, acho interessante dar atenção para essas zonas dentro do gráfico, tá?
E reparando aqui agora, tá com uma cara de um ombro, cabeça, ombro grande, né? Olha lá, se a gente pegar isso aqui, ó, ombro, cabeça, ombro, né? O que seria o alvo basicamente retornar para essa estrutura aqui, ó, se fosse projetar, né? Lá para essa zona do suporte. Mas enfim, ponto a ponto, né? Quem pegou pelo diário já se deu bem, que acabou ficando muito bem posicionado em E-Cortez, beleza? Só aproveitando aqui, queria pedir a opinião de vocês, se vocês pudessem deixar aqui no comentário, da gente fazer uma live agora essa semana, uma live de fechamento mensal. Ok? Comentando aí sobre o fechamento mensal de setembro, quais são as expectativas, o que tem de interessante olhando o gráfico mensal, que é um gráfico mais robusto, o que tem para olhar, quais os setores que podem dar oportunidade, quais ações que pelo gráfico mensal estão interessantes ou estão, né, seja para compra ou seja para venda. Mas me digam aí o que vocês acham da gente fazer uma live durante a semana e qual horário vocês achariam melhor. 6 horas, 7 horas, 7 e meia, para vocês poderem acompanhar e a gente fazer aí algo bem interessante, uma análise mensal ao vivo. Beleza? Feito. Outra compra, tá, pessoal? Tech N3, mais pelo semanal, olha lá, o papel que veio trabalhando dentro de uma tendência, né, de alta. Se a gente coloca as médias, parou em cima da média móvel de 20, né? Ó, chegou a perder um pouquinho. Só que o que está chamando a atenção pelo gráfico semanal? Percebam que essa correção foi com volume baixíssimo. Olha esse volume aqui. Um volume muito baixo. Tá? Um volume muito baixo de venda. Então, quem sabe possível formação de fundo ascendente aqui nessa região. Sem contar que tem uma zona de suporte aqui, né? Olha. Ó. Ó. Zona de suporte, tá? Possibilidade aí de retomar essa movimentação. Pelo gráfico semanal, no rompimento da máxima de 5,09 uma compra, stopzinho na mínima de 4,76, um stop de 6,5. Para retornar até o topo anterior, já tem 19%. Então, assim, gosto bastante desse cenário, tá? Se a gente olha aqui no gráfico diário, deixa eu tirar essas médias, ele rompeu uma deriva na sexta-feira, olha. Rompeu uma deriva na sexta-feira, não tem volume comprador, né? Mas já acionou uma deriva aí na sexta-feira, tá? Então acho bem interessante aí Tech N3. Bem interessante. Bem interessante. A gente olha no diário, correção, o estocástico saiu da região de sobrevenda, apontando para cima de novo. Né? Olha lá o OBV onde veio, na média móvel de 50 períodos do OBV, tá? Então é uma região bem importante, tá? Curry 3, outro papel que eu comentei com vocês. Alguém aí conseguiu pegar? Deixa aí nos comentários, tá? Olha lá, Curry 3, pessoal. A gente comentou aqui em cima, né, no vídeo do final de semana passado, na sexta possível formação de topo, para buscar essa correção de um tempo gráfico maior até essa zona de suporte de um canal de alta de longo prazo. O que seria no diário que a gente comentou, entrada na mínima dessa barra, o stopzinho no topo, né, nos 26, eu não lembro o número exato, mas na região de topo. O papel chegou a andar só na semana, chegou a andar 7,30. Olha. Então quem pegou aqui já pode até fazer uma saída parcial nessa região, bastante fluxo vendedor, e tentar carregar de fato o residual lá para a região dos 21,52. Tá? E aí aqui que entra a questão do condução de trade, tá, pessoal? O que seria? Lembra que a gente comentou de venda aqui, com stop aqui em cima, para tentar buscar essa linha de suporte. Pois bem, o preço seguiu a favor. O que eu posso fazer? O meu stop, que originalmente estava aqui em cima, eu já posso trazer para a máxima da barra que eu vendi. Então eu tenho um stop muito menor, faço uma parcial aqui nessa região, tiro o meu risco da operação
ou só sigo conduzindo, tá? São duas possibilidades, faz uma parcial no meio do caminho, ou só ajusta o stop e tenta buscar de fato o alvo cheio aqui embaixo, ok? Mas, para quem opta por fazer a parcial, uma parcial aqui no meio do caminho, já tira o seu risco de operação e ainda fica com residual para tentar carregar até essa zona de suporte, tá? Isso que é condução de trade, tá, pessoal? É você ir montando o trade conforme ele vai andando ao seu favor, beleza? Então a gente coloca aqui as médias, olha lá, média móvel de 9, conduzindo aí o trade bem bonito, tá, pessoal? E tá com cara de fato vir aqui para baixo. Para a gente ver, da entradinha até aqui, zona de suporte, dá 11%. Tá? E agora você tem um stop gain de 3,86, depois de ter feito uma saída parcial, caso seja feita, de 7%. Entendeu? Bem bacana. A Loop 11, tá? Para quem gosta de operar aí suporte, a gente está numa região de congestão em topo, ou seja, uma consolidação, e para trabalhar zonas de congestão, ou você fica de fora, ou você vai procurar vendas próximo à região de resistência dessa consolidação e compras próximo da zona de suporte, ok? Se a gente olha que o estocástico está em cima de uma região de sobrevenda, tá? Então ajuda aí também a conseguir se posicionar, né? A gente vê, deixou o martelinho, para quem conseguiu pegar aqui na quinta, ficou melhor ainda posicionado, tem um stop minúsculo aqui para baixo para tentar pegar essa retomada do ponto de congestão até o ponto de resistência, tá? Então a Loop 11 sobrevendido, zona de suporte, em consolidação em topo, dentro de uma tendência de alta principal. Então veja a possibilidade em a Loop 11, ok? Se a gente joga aqui pelo semanal, ele vem de uma forte movimentação de alta, congestão em topo, bastante briga, uma comprinha de suporte aqui nessa região. Acho interessante, né? Na zona aí dos 30,79, um stopzinho na região dos 30,02, um stop de 2,48, 2,5, né? Para tentar pegar até o ponto de resistência lá, olha, dá 4,27, né? 4,27. Então, também acho bem interessante. Tá? Vamos ver se tem alguma coisa no ABV. Olha lá, o ABV também. Zona de suporte, média móvel de 50, né? Então, bem próximo aqui, olha. Isso é bem interessante, tá, pessoal? Falta volume comprador, né? Ainda meio mequetrefe, mas a gente também não tem muito volume de venda. Acho interessante, tá? Neo E3, setor elétrico, essa é uma das poucas que está aí virando propositivo. Movimento técnico, inclusive, bem bonito. Tá? A gente tem um ativo que saiu de um canalzinho de baixa. Deixa eu dar um zoom para ficar aqui, ó, bem enquadrado aí para vocês. Saiu aqui, olha, do canal de baixa, fez um pivô, né? Olha, fundo, rompimento desse topo, junto com o rompimento do canal de baixa, acionando uma quebra de estrutura de baixa e possível início, né, retomada, na verdade, de uma movimentação para cima, com a frequência de topos e fundos ascendentes, consecutivamente maiores. Tentou pela primeira arrancada, né, fez uma forte movimentação de alta, passou 1, 2, 3, 4, agora 5 semanas consecutivas lateral, trabalhando aqui em um contexto de consolidação nessa zona. Só que testando, olha, esse antigo ponto de resistência, antigo topo, agora como um suporte, olha. Teste de suporte, aqui não se aproximou, mas serviu como suporte. Aqui de novo, na semana passada, mais recente, zona de suporte também. Se a gente colocar as médias, olha lá, sentou em cima das médias, pessoal. Olha que movimento bonito. Por isso que eu comentei o exemplo de RDOR, BBSE3, Caixa de Seguridades, Curry não, Tecni 3, que precisa fazer um movimento onde a gente tenha uma agressão da ponta compradora, passando a negociar acima das médias de curto prazo de novo. Tá? Aqui a gente já vê isso em Neo E3, olha, ele estava negociando tendência de baixa, abaixo das médias, ele consegue, né, no acionamento do pivô, passar para cima das três médias, olha lá, ó, 20, 59, e agora ele volta a testar elas como suporte. Tá? Então acho bem interessante. Compra de semanal no rompimento da máxima dessa semana, não colocaria na mínima,
um stop acima do suporte, eu colocaria um pouquinho abaixo aqui, olha. Um stop um pouco mais protegido, abaixo das 3 médias e também zona de suporte aqui anterior, tal que seria uma comprinha na região dos 19,97. O stopzinho nos 19,20 ficaria um stop de 3,78, o que para um gráfico semanal é genial. Só que quando acontece isso no gráfico semanal, de novo, eu prefiro colocar um stop financeiro um pouquinho maior, um stop de 4,5% a 5% nesse caso do gráfico semanal, até para dar um pouco mais de espaço aqui, dado que é um stop curto. Você pode pegar e colocar aqui na mínima? Pode. 19,23, um stop de 3,67. Eu prefiro dar um pouco mais de espaço, ok? Para tentar pegar a retomada do papel, para voltar a buscar esse topo, olha, dos 21,49, o que dá aí um upside de 7,5%, beleza? E aí depois, alvo final, você pode trabalhar lá para a região dos 22,22, que é outro ponto de resistência anterior, mas também importante, tá? Que vem aqui do final. Ah, não vai dar. Isso vai dar para ver. Aqui, olha, abaixo de mim aqui, ó. Tá? Nossa, deixa eu só arrumar isso aqui, ó. Tá horrível para enxergar, né? Agora que eu fui ver. Aí, agora sim. Mas bem interessante, né, o E3. Gráfico diário também, olha lá, bem alinhado com o semanal. Ó. Preço saindo perto de todas as médias, olha, apoiado. Média móvel de 250 por baixo. Então, acho bem interessante, né, o E3, tá? PTBL3, que eu já tinha comentado com vocês também semana passada. Olha lá, quem pegou tá se dando bem. Lembra que a gente comentou de venda? Aqui, olha, na perda da mínima dessa barra, aí ele deu um susto. Por isso que eu comento de dar um pouquinho de espaço. Quem colocou o stop aqui, que também não estava errado, stop de barra, mas ok. Foi estopado. O que a gente comentou foi colocar o stop aqui para cima, olha, no vídeo passado. Por quê? É um stop mais protegido por toda essa zona de resistência aqui, olha. Olha essa zona que tem aqui, resistência. Então eu coloco o stop um pouquinho acima, olha lá. Tá dentro do trade, chegou a dar um susto, mas tá dentro do trade. O papel chegou a andar 4,02. O stop lá em cima era o stop de 7,90, né? 7,90. Para tentar carregar até os 4,15, depois quem sabe até os 3,87, mas já chegou a caminhar bem, né? 4,22. Gráfico semanal, olha, acionando também possível venda, começou a negociar abaixo das médias de novo, possibilidade de jogar lá embaixo, tá? Olha lá, agora começa a virar, ó. Ficou muito bem posicionado, vem até as médias, tá vendo? As médias aqui cortando para baixo, movimento próximo da média, muito interessante. E outro ativo para ficar de olho, TIM3, não vejo nada ainda no papel, só que tem a divergência de baixa, né, olha. Preços, deixa eu ver desde onde que vem. Daqui, ó. Preços subindo, OBV caindo. E um padrão de possível cunha ascendente aqui, tá? Cunha descendente. Tá? Cunha descendente aqui nessa região. Então tem que ficar atento. Isso aqui é muito parecido com Curi 3. Eu vou mostrar para vocês de novo, mas muito parecido com Curi 3. A divergência também no estocástico, olha. Né? E virando já para a região de saindo da região de sobrecompra. Tá? Então, olhem, reparem bem, TIM 3 e Curi. Tá vendo, olha? Só que em TIM ainda não tem o acionamento desse padrão. Beleza? Um vídeo um pouco mais curto hoje, pessoal. Acho que é uma semana um pouco mais para a gente ficar com atenção. Não achei tantos ativos interessantes com padrões para entrada. Até teve alguns com venda, mas preferi não trazer para vocês porque achei diário e semanal desalinhado. Vou até mostrar um exemplo, tá? City 3. No diário tem venda, né? Que é o trade de correção, olha lá. Faz a movimentação de baixa, corrige, volta até a média móvel de 9.
perdeu aqui a mínima venda e stop na máxima. Só que, se eu coloco no gráfico semanal, cara, tá meio que numa congestão aqui, né? Olha, não tem. Semanal não tá legal, tá numa congestão aqui, ó, tem a zona de suporte já aqui embaixo. Deixou aqui um candle doji de dúvida no meio dessa barra compradora aqui. Então pode romper a máxima aqui e querer tentar mais uma vez romper topo. Então, assim, não é algo que me chama muita atenção. Pelo diário tem venda. Mínima 20,52, stopzinho aqui um pouquinho acima, 21,30, um stop de 3,72. Para tentar pegar a LTA, 19,21 para quem quiser tentar pelo diário. Eu não faria, mas você tem aí 2 para 1 também, tá? Só não é um dos melhores contextos. Pelo semanal, tá? Pelo diário tá bem alinhado, olha. Mas eu gosto sempre de olhar os dois juntos, né? Olha lá, ó. Ele perde esse suporte e volta a testar ele como resistência, podendo continuar a movimentação principal, que é essa daqui. Também tem uma bandeirinha, né? Daria para colocar aqui vários contextos técnicos, beleza? Espero poder ter ajudado vocês. Não esqueçam de deixar aqui o feedback e a sugestão sobre o nosso vídeo aí para a semana ao vivo, sobre gráfico mensal, beleza? Muito obrigado e até a próxima, pessoal.